Gente, nós estamos hoje aqui com a nossa amiga Alcione Andrade, conversando sobre educação parental, sobre como a educação impacta na gestão das empresas e fizemos insights e conexões e pontes maravilhosas sobre a forma que nós nos relacionamos com nossos filhos e também com nossos líderes e com nossos colaboradores nas organizações. Foi um papo muito legal. Queria convidar vocês para assistir até o final, que vale ouro essa conversa de hoje. Valeu, gente! E você falou que a maternidade é um chamado muito grande para mudar. Putz, que frase bacana essa. Mas eu até estenderia, assim, que não só a maternidade, mas a parentalidade é um grande chamado, né? Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Work for Soul Podcast. Você é muito bem-vindo. Se você está chegando agora pela primeira vez, eu quero te fazer um convite para você já se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você está vendo no Spotify, outra plataforma de streaming de áudio, você pode dar um pulinho lá no YouTube, deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, porque isso favorece a disseminação desse conteúdo que a gente faz com tanto carinho para você, justamente focado nessa nova visão do mundo do trabalho. E hoje, gente, nós teremos um papo muito legal, não é, meu amigo Adeildo Nascimento? Cara, tô na expectativa pro papo de hoje. A convidada o Márcio vai apresentar daqui a pouco. Mas deixa eu fazer, a gente tá celebrando hoje, hein? Também passamos de 100 inscritos no YouTube. É um marco. Valeu aí, valeu, Jaque. Mérito da Thaís e da Jaqueline. Total, gente, total. E começa assim mesmo, né? Eu falei pro pessoal, tem que dar o primeiro passo e é muito legal os feedbacks de vocês, muito obrigado. E também a galera tem mandado pra gente a sugestão de temas. Então a gente já tem uma lista aqui. A gente tá preparando já os convidados, a galera para bater papo com a gente. Obrigado por todos vocês que têm seguido, dado os feedbacks. Sigam nessa vibe aí. Então tá super legal. Para deixar bacana. A dica, eles podem deixar um comentário aqui no vídeo no YouTube ou diretamente nas nossas redes sociais que já estão aqui na tela para vocês. Vocês mandem um direct para a gente lá, vão sugerindo que a gente vai deixar já uma lista de temas e está muito interessante a interação, né, Adeildo? E o legal é que assim, quando falar 100 inscritos, é 100 mil? Não, são 100 mesmo, mas que... Pô, mês passado era zero, não era ninguém. Gente, para nós, cada pessoa impactada positivamente no nosso conteúdo já é uma grande alegria, uma grande honra podermos realmente compartilhar a nossa verdade, aquilo que a gente acredita e, de alguma forma, ajudar as pessoas a olharem por alguns aspectos e alguns temas com outro olhar, sobre outro prisma, ressignificar alguma questão, fazer um despertar de consciência para a gente. Uma alma impactada já é um grande resultado, né, Deudo? E eu estava até comentando que é o lance da paixão e vocação, né? Tem coisa que você faz porque ama, e essa é a lógica. E geralmente essas coisas não têm resultados tão imediatos. É isso que nos move aqui no Work for Soul. E hoje, gente, o tema, você já vai deixando o seu like aí, compartilhando esse vídeo, porque nós vamos falar de parentalidade, educação parental, nós vamos falar de coaching, nós vamos falar de como a educação na base familiar impacta no mundo do trabalho, na nossa performance como profissional. E nós trouxemos uma pessoa muito querida. Primeiro que ela é uma grande amiga. Então, apresentar ela vai ser um grande desafio. Então, eu vou deixar que ela fale um pouco da trajetória dela. Mas a nossa amiga Alcione Andrade vem hoje para trazer um pouco de conteúdo que vai mexer com os nossos pensamentos. Já se preparem, porque a gente vai pensar fora da caixa aqui, vai instigar muitas pessoas a realmente pensar sobre um novo prisma, sobre alguns assuntos que a gente vai trazer hoje aqui. Não é, nossa querida Alcione? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Falar de parentalidade e mercado de trabalho, para mim, é um assunto que eu sou apaixonada pelos dois. E muito legal até, eu tinha esquecido até de falar para vocês antes de começar aqui, mas eu fui contratada agora para, no Dia das Mães e no Dia da Mulher, falar dentro de empresas. Para colaboradores, para a empresa perceber que o jeito que as pessoas lidam dentro de casa, seus conflitos familiares, impacta diretamente na performance da empresa. Olha. Então, eles estão querendo atuar como... a empresa dá esse apoio para uma parentalidade mais consciente para poder ter uma performance melhor dos funcionários. Então, esses dois assuntos estão cada vez mais casados, assim, e eu estou ficando cada vez mais apaixonada por esse casamento entre eles, né? Porque eu estava em um, fui para outro e agora esse casamento está acontecendo. Assim. Muito legal. Alci, nós já trabalhamos junto, né? No terceiro setor, né? Nossa atuação no terceiro setor. A Alci também já esteve conosco aqui no Select, como prestadora de serviço, apoiando as lideranças do nosso time, né?
na área de coaching e a gente está muito feliz por poder estar nesse fórum aqui conversando sobre assuntos que nós gostamos, né, Elci? Mas eu queria que você falasse um pouco da tua caminhada, porque a tua jornada fala muito de como você, né, focou nessa atuação atual, né? É muito legal, assim, eu vou me estender um pouquinho, mas é que o caminho, para mim, faz todo sentido. Vai lá. Então, eu vim de uma família grande, né, então, somos em 5 irmãos, lá no interior do Paraná e tal, e sempre dentro da questão da religiosa, querendo mudar o mundo. Então, eu queria mudar o mundo e tal. Aí eu vou para Curitiba, vou fazer publicidade e propaganda e vou convencer a galera do que é certo. Esse era meu, fazer publicidade, vou aprender as ferramentas, vou convencer todo mundo que é certo no mundo, tem que fazer o que é certo. E aí, depois que eu entrei, né, nessa área da publicidade e tal, abrimos uma agência e eu entrei numa crise existencial pensando que eu convencia as pessoas a comprarem coisas que não precisavam para poder ter dinheiro. Como assim? Aí saí, fui para o terceiro setor. Aí no terceiro setor trabalhei numa ONG de voluntariado e começamos a trabalhar com desenvolvimento de habilidades nos voluntários. E aí as empresas contratavam a gente para programas de voluntariado empresarial. E aí a gente começou a trabalhar com as lideranças das empresas. Eu acho bom falar, Alcione, dessa empresa, porque eu gosto muito do propósito da Aliança Empreendedora, né? Era a Aliança Empreendedora, que eu trabalhei também, e o CAV, né? O Centro de Ação Voluntária de Curitiba. E aí a gente trabalhou com grandes empresas, então a gente ia lá para o norte do Brasil e, nossa, era muito gostoso. E eu achava tão engraçado, porque quando eu tinha agência, eu batia nas empresas para tentar conversar com os líderes e tal, ninguém atendia a gente. Quando a gente entrou no CAV, o CAV era a única organização não governamental que tinha esse know-how de voluntariado, programa de voluntariado. Então, eles nos buscavam. Então, eu falava, gente, eu fiquei anos tentando falar com essa pessoa, agora ele me quer, né? E aí, a gente entrava lá e levava treinamento e tal, e fiquei apaixonada por isso e fui fazer o processo de coaching daí. Fiz o processo de coaching, fiz a formação em coaching e comecei a trabalhar com formação de lideranças e tal. Então, foi para essa área. E aí, eu comecei a perceber, opa, se eu quero mudar o mundo, eu preciso mudar as pessoas. Então, eu, de novo, né, vou ajudar as pessoas a se mudarem para fazer o que é certo. E aí eu via que ficava patinando, assim, os processos de coaching até iam, mas assim, conseguiu dar um pouco de resultado na empresa, ok, vou até aí, porque ali, naquele lugarzinho dói muito, né, e ok, foi. Aí eu me tornei mãe. Aí quando me tornei mãe, eu achava que eu já tinha todo o meu plano prontinho de como é que ia ser minha vida, tudo maravilhoso, etc. Já sabia quais eram minhas habilidades, sabia quais eram as minhas dificuldades, tudo direitinho. Aí quando nasceu o Joaquim, meu primeiro filho, todas as minhas habilidades não serviam para muita coisa e todas as minhas dificuldades eram muito maiores do que eu imaginava. Por quê? Porque eu tinha essas habilidades com pessoas que não pegavam na minha ferida. E se pegava, eu saía de perto. Mudava de emprego, ia para um lugar, ia para outro lugar. Então, eu comecei a falar, peraí, a maternidade é um chamado muito grande para se transformar. Então, eu comecei a atender mães no processo de coaching para a questão profissional. Então, eu atendia mães que queriam olhar para a sua carreira. E aí, nesse processo, eu percebia que as mães se dedicavam mais para a transformação delas do que os clientes que não eram mães, do que os meus coaches que não eram mães. E aí, eu falei, opa, tem alguma coisa aí nessa maternidade, né? E aí comecei a estudar sobre a questão da maternidade. Joaquim fez 2 anos, fez 3 anos, começou o desafio de comportamento do Joaquim. Falei, opa, não é só maternidade, tem uma relação aí da educação da criança. Então, comecei a estudar sobre disciplina. Só que, enquanto isso, eu ainda trabalhava como coach, né? Uhum. E aí, ou estudando disciplina positiva, e depois fui estudar criação com apego, psicanálise, e comecei a atender essas mães que vinham até mim e falavam, tô com um problema assim, mas meu maior problema mesmo é lá em casa. Porque meu marido, porque meu filho, daí chego lá no trabalho, já estou estressada, não sei o quê. E aí eu comecei a migrar e comecei a perceber que todas as habilidades que a gente não conseguia realmente trazer à tona dentro da empresa tinha a ver com o jeito que eu fui criado e o jeito que eu não conseguia criar meu filho diferente porque eu trazia esse jeito que eu fui criado. Então, ficava enraizado dentro do meu cérebro que por mais que eu quisesse ser empática, eu não podia aceitar aquele comportamento. Como é que eu sou empática sem aceitar o comportamento? Não sei. Então, eu comecei a estudar sobre essa questão da parentalidade mesmo, consciente, desenvolvimento do cérebro infantil, como se desenvolve essas relações da minha criança interior com aquela criança que está do lado de fora. E aí, migrei totalmente para esse olhar para a parentalidade. E hoje, começo a retornar para dentro das empresas, mas trazendo esse conteúdo de parentalidade. Como que a empresa, por exemplo, pode apoiar os seus colaboradores a terem uma parentalidade mais consciente que impacta totalmente na performance da pessoa dentro da empresa, né? Então, é tudo... Putz, que show, hein? A gente fala muito de visão além do headcount aqui no podcast. Essa tá além mesmo. Nós vamos chegar numa visão bem profunda. Nosso além hoje vai ter novas fronteiras, né, Deildo? Nossa, Alci, que legal essa história, porque você conectou dentro da tua própria jornada e hoje já com 3 filhos, né? Então, e você sabe, fazer um parênteses aqui, Deildo. Eu vou ter um problema hoje com a presença da Alcione no nosso podcast. Por quê? Sabe por quê?
porque a minha esposa Inês, ela tá para marcar um café com a Alcione um tempão já. Conseguiu? E ela com 3 filhos, aqui com 3 filhos, e não conseguia bater a agenda. E aí, para vir aqui no Work for Soul, ela arrumou a agenda. Então, eu vou chegar em casa e vou apanhar. A gente vai ter que fazer jus, vai ter que ser muito bom o papo, porque já que eu vou apanhar quando chegar em casa... Então, Pelo menos dá para ela ouvir depois, né? Aí, ó, pronto. É por um bom motivo. E eu vou trazer um assunto, então, para agradar a minha senhora. Você começa? Pode ser? Eu tenho uma pergunta aqui, mas vai lá. Então, mas como nós somos companheiros de podcast, então Vai, você vai me dar a ver, sabe por quê? Para Vai eu lá, apanhar vai lá. um pouco menos Tá certo, em casa. tá certo. Eu vou trazer um assunto que a minha senhora vai gostar, que é justamente a relação da mulher com o trabalho, porque você vem nessa caminhada com a tua jornada pessoal e também ajudando mulheres nesse dilema. E nós, na jornada que nós atuamos no Select, com recrutamento e seleção, nós atendemos eminentemente mulheres que atuam no RH com recrutamento e seleção. Então, nós vamos dar treinamento, é 99% mulheres. Total. E eu não sei qual é o perfil do nosso público aqui do Work for Soul, mas de toda forma, imagino também que a gente possa conversar com muitas mulheres. E a gente ouve muito esse dilema da mulher no mercado de trabalho, e ela não consegue conciliar a casa, a relação com o marido, com os filhos. E para mulheres é um peso tão grande, né? Que a gente percebe que ela muitas vezes não consegue gerenciar. E aí busca, muitas vezes, né, alternativas não tão boas para equilibrar isso tudo. Né? Esse, como um primeiro assunto, assim, Alci, realmente, como é que você vê essa questão hoje? Porque é um dilema. A gente sabe que dentro de uma possibilidade, se a mãe puder realmente ter uma dedicação, né, principalmente nos primeiros anos da criança, é muito importante, mas muitas vezes a conjuntura familiar não permite, e aí fica naquele dilema. Né? Na tua vivência, como é que tem sido isso? Isso é um assunto bem polêmico. Polêmica, Porque a gente gosta de polêmica. É ótimo. Porque, assim, a ideia é realmente, como vocês falaram, né, pensar um pouquinho fora da caixa. Então, assim, o que eu acho, o mercado de trabalho ainda tem muito a crescer e se desenvolver com relação a esse tema, assim. Por quê? Porque nós, assim, essa geração anterior, talvez, minha mãe, minha avó já não trabalhou fora de casa, mas minha mãe já trabalhou. Então, a geração da minha mãe, dos nossos pais, foram pioneiras, assim, elas tinham que ir para o mercado de trabalho para conseguir alguma coisa, né? E a gente sempre fala que uma mudança acontece sempre de extremo para depois chegar num equilíbrio. Então, a gente sai de um lugar, solta a vara do bambu, ela vai para outro e daí a gente vai chegando nesse lugar. Então, a minha geração, por exemplo, foi educada para o mercado de trabalho, só. Ou seja, para habilidades que a gente fala... Tudo é muito profundo quando a gente fala de parentalidade. Mas para habilidades que a gente fala do yin e do yang, né? Para habilidades yang, habilidades mais masculinas, mais externas. Então, como me comunico, como que eu reajo, como eu soluciono rápido. Né? Habilidades que normalmente tem mais a ver com esse lado de fora, né? Como que eu me apresento e assim vai. Então, eu fui criada para concorrer com homens, para estar tão igual ou superior para conseguir esse espaço que a gente não tinha. Quando chega a maternidade ela é exatamente o oposto disso, ela é totalmente yin, né? Então, por isso que a gente fala que existe tanto hoje depressão pós-parto, porque puxa a gente para um lugar que a gente não aprendeu a viver, a gente aprendeu a sair desse lugar. Então, sexto sentido, emoções, etc., a gente aprendeu a negar, não olhar, porque o mercado de trabalho não gosta disso. Então, não vão para aí, porque vocês só vão ser alguém na vida se vocês concorrerem com os homens, né? E aí chega a maternidade, leva você para esse lugar interno, de autoconhecimento, de emoções. As crianças é pura emoção. A gente sabe que quando eles nascem, o cérebro mesmo, que do humano, né, que é o neocórtex, não está pronto. Então, eles vão se comportar como levados só pela emoção mesmo. E a gente não sabe lidar com isso. A gente só foi criado para lidar com o lado racional. Então, entra num lugar onde a mulher não sabe, não foi educada, ela foi afastada disso tudo. Então, é muito desafiante, assim. Então, acaba tendo aí 2 caminhos. Ou a mulher quer voltar logo no mercado de trabalho, porque eu não sei lidar com isso, então tchau, né? Não é pra mim. E aí um monte de gente fala, não, maternidade não é pra mim. A maternidade, na verdade, não é pra ninguém da nossa geração, quase. Eu não vou dizer 100%, porque, né, tem pessoas que podem ter sido educadas de formas diferentes. Mas nós nascemos e a primeira coisa que o que você vai ser quando você crescer? Né? Profissão, né? Mercado de trabalho. E, no fim das contas, o outro lado, o outro caminho é, meu Deus, eu não posso voltar para o mercado de trabalho, porque agora isso aqui é meu mundo. Uhum. Então, acaba que você tem esses 2 caminhos. Ou você larga tudo de um lado, ou você larga tudo de outro lado. Né? Então, a gente precisa... o meu olhar é que a gente precisa aprender a construir um terceiro caminho do meio, que é aos poucos, que é como que eu consigo, desde pequeno, ensinar tanto meus filhos, homens quanto mulheres, a ter esses 2 lados.
a olhar para as emoções, a olhar para a comunicação e relacionamento interpessoal, para autoconhecimento, mas também olhar para habilidades, né, de técnicas, de mercado de trabalho, mas sem ser assim, você tem que desenvolver isso e negue isso porque isso o mercado de trabalho não quer. Apesar de que a gente está vendo que o mercado de trabalho já se abre mais para essas questões, né? Porque sabe que não adianta, assim, vai chegar no momento que vai pegar nas relações, vai pegar no autoritarismo, né? Os modelos de gestão estão cada vez mais horizontais, cada vez mais nas trocas, exatamente. E são modelos que eu só vou conseguir ter alguém pronto, chegar pronto para ele se eu vivi isso dentro da minha casa. E daí, para eu ter vivido isso dentro da minha casa, eu tenho que estar no processo educacional dos filhos. Então, esse olhar da mulher no mercado de trabalho é uma luta dos dois lados, assim, a mulher luta muito por isso, e é muito interessante porque existem ativistas, né, que são mais extremistas, que o mercado de trabalho precisa aceitar a mulher e criar condições para ela poder estar com o filho, Ok. 80% das mulheres que voltam depois da maternidade saem de seus empregos, seja mandadas embora, seja porque saíram, né, e como se isso fosse só negativo. Eu não vejo como só negativo. Eu sei que tem muita gente que fica desempregado, mas tem muita gente que sai por conta, porque descobre uma realização nova, descobre uma habilidade nova, descobre um propósito novo. A maternidade leva para esse lugar, que eu nunca tinha visto. Né? Tem até uma palestra que eu faço que fala a maternidade como um grande impulsionador da sua realização. Porque ela tira do seu... A gente fala que quando você entra... Né? Eu quero ser alguém, você entra nesse trem... Você nunca mais olhou para fora desse trem. E aí a maternidade pega e tira você do vagão. Aí você olha depois vê aquele trem passando e fala, cara, será que eu quero voltar para esse trem? E você nunca tinha feito isso antes. Então eu vejo a maternidade como esse convite assim maravilhoso de, você parou. Agora escolhe se você quer voltar ou não. Por isso que eu vejo assim, tanta mudança depois da maternidade. Não só porque o mercado de trabalho não acolhe de novo, mas porque a mulher não quer ir para aquele lugar. Muitas mulheres vão falando, não é mais para esse lugar que eu quero ir. Eu quero ir para um outro mercado de trabalho. Por isso que existe tanto empreendedorismo materno também. Não é só porque o mercado não acolhe, é porque eu não quero esse lugar desse mercado. Eu quero outro, né? Então, tudo vai sendo inovando, e vai se inovando, assim. Então, o que eu vejo? O mercado de trabalho, sim, precisa aprender muito com esse empreendedorismo materno. Por que tanta mãe sai do mercado de trabalho e cria algo novo? Porque o mercado de trabalho não oferece o que ela quer agora. O que ela quer agora? Por que a gente não consegue oferecer, né? E, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho perde muito, porque as mães desenvolvem muitas habilidades que o mercado de trabalho precisa. Né? E aí, hoje, né, com esse home office, graças a Deus, muita gente está descobrindo coisas novas. Mas, por exemplo, eu não quero entrar às 8, sair às 18 e largar meu filho o dia inteiro. Sim. Mas eu tenho habilidades incríveis que essa empresa precisa e que eu posso oferecer em outro horário, será? Como que eu vejo tudo isso, né? Então, o mercado de trabalho precisa, sim, olhar para isso, mas a mulher também precisa entender esse puxão que a maternidade faz para fora do trem como uma grande oportunidade. E não como, ai meu Deus, droga, agora o trem não vai mais parar para eu subir. Né? Perdi o trem. Não, você pode pegar ele de novo, mas pensa bem. Caraca, porque depois que você entra de novo... Como é que você sai de novo dele, né? Talvez um segundo filho, talvez um terceiro filho. Eu lembro que eu falava assim, ai, gente, para o trem que eu quero descer. Aí quando eu tive o Joaquim, eu falei, nossa, o trem parou. Daqui 6 meses eu vou voltar, deixa eu aproveitar. Aí passou 6 meses, eu falei, não, mas eu não quero voltar. E agora? Graças a Deus eu tinha sócios, eu era, né, dona de uma empresa. E daí eu cheguei para eles e falei, gente, eu não quero voltar. Era Meire, Paulo. Eles falaram, não volte, fique aí, fique tranquila e vamos lá. Então, ter esse novo convite, né? Então, eu acho que a maternidade é esse grande convite para você sair do trem. Você é obrigado a sair, você não tem o que fazer. Nem que seja 4 meses, 6 meses. E aí você pode escolher. Eu quero olhar para ele ou eu vou entrar de novo nele sem nem olhar, porque, né? Então, é um convite que você aceita ou não. E o mercado de trabalho também. Percebe, estou perdendo essas novas, né, mulheres que vêm cheias de habilidades, vêm com outros desafios, mas com habilidades muito... E assim, a empresa que consegue acolher ganha muito, porque a pessoa fala, eu não quero perder esse lugar aqui. Claro. Né? Então, o que eu vou me esforçar para dar o que eu posso ir além, mas para não perder isso que eu tenho de estar aqui nesse mercado que é tão ainda... que vê a mãe como, às vezes, um aspecto ruim, né? Ah, tem que sair para buscar o filho, ficou doente. Porque tem muitas coisas que dificultam. É a mãe, não é o pai, né? Mas... Se justificando o tempo todo. Não, mas... veja, só essa primeira fala da Alcione, eu acho que a gente podia fazer 3 horas, que tal? Eu já anotei uma porrada de coisa aqui. Primeiro, eu acho que assim, o perfil teu é muito bacana, Alcione, porque você começou com o mercado de trabalho, depois veio a maternidade, o estudo da parentalidade e a relação entre os dois. Então, é fabuloso. Teve uma coisa que você falou aqui que toda vez que aparece essa palavra me enche os olhos, o interesse e o coração, que é chamado. A gente ama falar sobre vocação, né? O vocário, o chamado. E você falou que a maternidade é um chamado muito grande para mudar. Putz, que frase bacana essa. Mas eu até
estenderia, assim, que não só a maternidade, mas a parentalidade é um grande chamado, né? Como é que você vê esse mundo hoje onde a galera, em geral, não quer ser pai, não quer ser mãe? Como é que você está vendo essa relação hoje no mundo? Porque a gente perde, né? Na minha visão, pode ser assim, enviesada, mas a gente quando fala, eu acho maravilhoso quando a gente fala que o mundo do trabalho tem muito a aprender com o que a gente aprende sendo pai e mãe. Se a gente não quer mais ser pai e mãe, teoricamente esse mundo do trabalho piora. Só é a pergunta. Terceirizando Reflexão. muitas vezes, né? A educação dos filhos. Ou até não querendo ser mesmo, né? Então, eu achava antes que todo mundo tinha que ser pai e mãe. Aí depois eu comecei a estudar parentalidade, eu falei, meu Deus, quem que é o louco que quer ser pai e mãe? Depois que você sabe, né? Tem uma educadora parental que eu gosto muito, Lívia Praieiro, o nome dela. Ela era uma líder da Vale, da Vale. E ela disse que se ela soubesse o que era ser mãe, ela não teria sido, né? Porque depois ela largou tudo e foi ser educadora parental mesmo, assim. E é isso, assim, eu tenho um casal de amigos que não querem ter filhos. E hoje eu super respeito. Antes eu achava que era, nossa, egoísmo e tal, não sei o quê. Mas, sim, tem coisas que eu acho, tem como ter esse chamado sem ser pai e mãe? Tem, mas aí é uma busca. Entendi. Né? Eu acho que é uma busca, assim, a pessoa quer uma busca, ela busca seu autoconhecimento, ela busca se melhorar, ela busca entender que habilidades ela tem que desenvolver, ela busca tudo isso. A maternidade e a paternidade é um empurrão, você não tem como escolher, entendeu? Você tem que desenvolver alguma coisa, ou você vai continuar replicando a relação parental que você teve com seus pais. E ok, né? Não evolui em nada, não muda nada, não, eu fui educada assim que eu educo, acabou, você vai provavelmente sair, se tornar pai, se tornar mãe e continuar sendo o mesmo profissional. Porque você não aceitou aquele chamado, né? Mas o chamado é muito forte. É quando você chega em casa, você não sabe o que fazer. Você fala, caraca, eu mando e desmando. Eu já ouvi isso de clientes meus, né? Que a gente faz consultoria parental. Eu mando e desmando em 300 funcionários. Chego em casa e não consigo mandar numa criança de 3 anos. Mas não consigo uma criança de 3 anos me obedecer. Não consegue fazer eles arrumarem os brinquedos no final. Exatamente. E aí vem isso. Mas tá, qual que é o chamado aí? Será que mandar e desmandar em 300 funcionários é o modelo ideal para esse novo mundo, né? Das relações humanas, desenvolvimento de habilidades, de valores, etc. Será que seu filho não está dizendo para você, olha, não é assim, não é assim. Então, a hora que ele olha para aquilo e vê, cara, tem outro jeito de me relacionar, isso ele vai levar para a empresa. E não ao contrário, né? O que eu faço na empresa, eu faço dentro de casa. Então, essa nova geração de crianças e essa nova geração de pais está trazendo isso para dentro da empresa. Agora, o profissional que não é pai, que não se tornou pai, que não tem esse chamado, né? A gente fala assim que é meio compulsório. Não foi compulsório, mas eu posso ir por conta procurar isso. Né? Mas vai ser mais difícil, vai ser mais difícil. Muito mais difícil. Né? Até essa lógica que você falou, eu sempre falo, falando sobre essa nova geração e esse novo mercado de trabalho, que quando a galera, ou se os líderes olhassem mais para dentro de casa, o mundo do trabalho ia ser muito melhor. Porque a maior parte hoje dos líderes da nossa geração para cima, eles querem tratar os funcionários deles que têm a mesma idade dos filhos deles de um jeito totalmente diferente. Fala, velho, você não trata assim o seu filho, por que que o filho de outra pessoa tem que ou merece ser tratado do jeito que você está tratando, né? Então, cara, é um chamado muito bacana para evolução mesmo, né? Humana e tudo mais. Como é que você tem visto isso, assim, tipo, na tua transição entre as empresas e a educação parental, assim, o que as empresas têm levado de bom dessa relação? Eu até lembra de um meme que tinha um meme que viralizou, que era não é meme, era um vídeo que se tornou viral dos caras oferecendo uma oportunidade de emprego que era 24 horas, tinha que estar dedicado, ninguém queria, né? Era verdade. E era ser mãe, né? Esse aí virou meme. Então, como é que você está vendo essa relação? O que o mercado tem levado de bom desse lado aí? Tá. Eu acho que o principal é quando os líderes se tornam líderes mesmo, se tornam pais e mães e percebem que, assim, eu me tornei líder até agora nessa geração que obedecia, sendo autoritário, mandando. E aí eu me torno pai e mãe, tento usar o mesmo lugar, não dá certo. E aí eu preciso ir para a violência para conseguir. Porque chega um lugar que a gente fala assim, a criança vai obedecer. Ela vai obedecer, mas não porque ela entendeu, porque ela tem medo. Então, chega num lugar de medo, que foi o modelo de educação que a gente teve. A gente aprendeu pelo medo, não porque a gente desenvolveu uma habilidade né? Então, assim, não é que eu parei de bater na minha irmã porque eu aprendi a lidar com a minha raiva, porque se eu batesse na minha irmã eu apanhava. Então, hoje eu sei lidar com a minha raiva? Não.
Eu não aprendi a lidar com a minha raiva. O que eu faço, provavelmente, é ficar doente, porque eu sei que se eu bater no outro eu vou apanhar, porque foi isso que eu aprendi. Ou eu bato em quem é mais fraco. Que aí eu aprendi com meu pai, né? Ou com a minha mãe, que ele pode porque ele é mais forte, porque ele é autoridade. Então, a autoridade pode. Então, é isso que eu aprendi. Né? Alguma coisa assim. Então, quando ele chega nesse lugar dos filhos e fala, eu não quero mais bater. Isso já é inadmissível. Mas o que eu faço, então? Aí você começa a entender, tá, então não é o que é o autoritarismo? É eu colocar a minha vontade sobre o outro. Tá, mas então eu vou para a permissividade? O que é a permissividade? É eu deixar o outro fazer a vontade dele e negar a minha. Então a gente fala, não é nenhum nem outro. E não é um equilíbrio entre os dois. Tem gente que fala assim, não, eu sou um pouco autoritário, ele é um pouco permissivo, então a gente está no equilíbrio. Não, vocês continuam sendo autoritário e permissivo. Olha, não evoluiu, né? Não, interessante, eu pensando aqui, que é o mesmo desafio das famílias, das empresas, nesse equilíbrio. Isso. Porque também a gestão autoritária na empresa não cabe mais assim como nas famílias. Exatamente. Né? E aí a imposição da vontade, nenhum dos lados cabe mais. Isso. E também, muitos gestores hoje, a gente vê a permissividade nas Isso. empresas. Total. Isso. Por quê? Porque aí eu quero colocar uma Disney dentro da empresa, um Isso. tobogã, bolinha, É. ping-pong, porque eu acho que isso vai fazer... E, na verdade, não funciona nem na empresa, nem na família. E na família está gerando um efeito colateral na sociedade muito grande, que é justamente aquele pai que teve uma educação muito impositiva, coercitiva, né, com um autoritarismo, até físico, né, agressão física ou moral, e aí não vou fazer o mesmo com meus filhos. Não quero E daí- que meus filhos passem pelo que eu passei. Pronto, essa frase é Isso. típica. E daí o que acontece? Esse cara, muitas vezes, é um workaholic. Por quê? Porque ele quer dar o material, tem uma ausência, não tem presença na casa, e é permissivo com essa criança, e aí esse profissional, esse jovem já está no mercado de trabalho hoje, Isso. dessa geração. E aí como é que você vê isso, Alcione? É um desafio também, né? É, porque aí ele também não tem modelo de relação que não seja tudo do meu jeito. Né? Então a gente fala, o autoritarismo é muito ruim, e a permissividade também é. Os dois são horríveis. Na verdade, a gente diz que o autoritarismo é menos pior, porque o autoritarismo ainda passa um olhar de eu quero o melhor para você. A permissividade é como se Tipo, faz o que você quer aí, porque né, dá menos trabalho, como se fosse, né? Então, esses funcionários que chegam no mercado de trabalho vindo de uma educação permissiva têm muito mais dificuldade, porque realmente não sabe lidar com uma opinião diferente da dele e assim por diante. O que a gente percebe é que quem vem de uma educação autoritária se dá bem no mercado de trabalho no modelo mais antigo. É porque a grande maioria ainda é autoritária, né? Isso, a grande maioria é autoritária. Mas não tem muito senso de realização. Difícil se realizar, porque está sempre se submetendo à vontade do outro. O que é obedecer? Submeter-se à vontade do outro. Então, eu aprendi a obedecer. Então, eu aprendi a minha vida inteira a submeter à vontade do outro. Então, são profissionais que passam a vida inteira e nunca se sentiram realizados. Já os que viveram numa educação permissiva, normalmente estão em busca só da sua realização, mas aí não conseguem esse espaço do coletivo, das empresas. Então a gente fala, nenhum dos dois caminhos é o ideal. O ideal é a assertividade, que a gente fala que a palavra ser assertivo não é acertar com C, é acertar com SS, né? E esse acerto com SS é o quê? É duas coisas que se acertam, né? Vamos fazer um acerto aqui. Você vem aqui, eu venho aqui, a gente faz um acerto. Então, ir para esse caminho do meio é exatamente isso. É a gente conseguir olhar quais são as necessidades das crianças. Estou falando da educação dentro de casa agora. Certo. Quais são as necessidades dos adultos e como a gente faz para atender as duas. Um exemplo típico, super simples, mas que dá para entender. Eu vou levar meu filho num restaurante. Eu vou deixar meu filho fazer o que ele quiser no restaurante? Pular, correr, parar, porque eu sei que ele precisa gastar energia? Não tem como. Por quê? Porque eu não vou estar atendendo as necessidades do restaurante, das outras pessoas, de silêncio, de poderem ter, né, sua tranquilidade, etc. Eu vou obrigar meu filho a ficar sentado o tempo todo quietinho para não incomodar os outros? Vou ser autoritário? Porque eu não vou estar atendendo a necessidade da criança de gastar energia, de poder correr, pular, etc. Porque uma criança, dependendo da idade, não consegue ficar sentada mais que 10 minutos. Então, o que eu vou fazer? Não vou no restaurante. É uma ideia. Mas daí eu vou ter que abrir mão de muitas coisas que são as minhas necessidades, então eu também vou estar sendo permissivo, porque daí eu não vou mais num restaurante que eu adoro, eu não vou num lugar por causa da criança. Então eu vou para o restaurante, só que eu já vou pensando em todas as necessidades. Então tá, meu filho consegue ficar mais ou menos, então sabendo a idade da criança, entendendo o desenvolvimento do cérebro. Por isso a gente fala que é uma educação consciente. E aí se a gente leva para a empresa, a mesma coisa. Uma liderança Quem são consciente. Exatamente. Quem são os meus colaboradores, quais são as necessidades, qual a necessidade da empresa, qual a necessidade do cliente. E entrar tudo isso num caminho do meio, né? Nesse caminho. Então meu filho tem tantos anos, consegue ficar tanto tempo sentado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos olhar o cardápio e tal. Enquanto eu estiver vindo a comida, eu vou sair com ele. Vou brincar
brincar lá fora, eu vou em tal lugar, eu vou caminhar até o banheiro 10 vezes se for necessária para ele gastar energia, mas ele não vai pular nas cadeiras, não vai gritar, porque vai estar gastando energia de outro jeito. Ele não come o que tem lá, então leva uma comida que ele come. Mas ele tem que aprender a comer de tudo. Será que o restaurante é o melhor lugar para aprender a comer de tudo? Talvez não, né? Talvez ali ele vai só gritar, berrar, etc. Então, a gente conseguir entendendo que cada contexto tem uma necessidade, cada pessoa tem um jeito, e a gente precisa olhar para tudo. Muito legal. Eu já estou visualizando aqui, né? O inventário comportamental no time, para eu entender dentro do perfil, por exemplo, quem tem mais uma vertical da dominância, quem mais é estável, dentro de um DISC. Uma ferramenta básica, mas que você já consegue se comunicar e acessar cada pessoa dentro da individualidade dela. E aí você não pasteuriza as relações. Você vai além do Perfeito. head. Perfeito. Além do headcount, tá vendo? É o nosso propósito, É o nosso propósito. além do headcount. Mas eu vi um conteúdo teu, e aí, gente, depois nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, mas siga a Alcione Andrade. É verdade. Nas Cara. redes sociais. O conteúdo dela é 10, então assim, tá na descrição do vídeo aqui, a gente vai deixar depois para vocês essa dica. Mas, Alci, eu vi... eu fiz uma relação agora, a gente está fazendo as pontes entre a educação familiar e as empresas, e eu fiz uma ponte, mas eu vou jogar para você fazer essa correlação. Você falou da birra da criança. Gente, que coisa mais linda, que aquela cena, aquela criança se jogando no chão do supermercado. Eu quero. Tem um amigo meu que tem a solução para esses esquemas aí, tipo no restaurante, no supermercado, ele falou, cara, finge que não é teu e sai de perto. Vai embora, que em algum momento ele vai parar de procurar. Aquela cena, você não sabe onde se enfiar, se cavar um buraco, finge que o filho não é teu, sai correndo, dá um beliscãozinho, aquele, né, ardido na criança. A Alci tem a arte de como lidar com a birra. Como que a gente pode aplicar isso na empresa? Não é minha, não. Mas você ensina muito bem. Importante, hein, cara? Esse dá o corte, hein? Será que tem birra também na empresa? Que é o que mais tem. Então, a birra, é muito interessante isso, porque a gente põe nomes, né? Então, assim, a birra, na verdade, ela é uma explosão emocional. E aí a gente olha para o desenvolvimento do cérebro, né? Então, quando a criança nasce, eu vou falar de questões mais técnicas. Por favor. Mas quando a criança nasce, ela tem, de uma forma grosseira, assim, ela tem só pronto no cérebro dela o cérebro mais instintivo e emocional, que a gente fala que seria um cérebro mais parecido com o reptiliano e com o mamífero. De forma bem grosseira. Hoje já se sabe que muitas coisas se misturam, etc., mas resumindo é isso. E o que faz ela viver o mundo é só sobrevivência. Então, ela quer sobreviver. Só que faz parte da sobrevivência, coisas que nós não sabíamos antes e que hoje a neurociência comprova, questões muito sutis, como sentir-se visto, amado e importante. É como se fosse assim, tem uma manada, e se eu parar para beber água, alguém vai perceber? Putz, se eu for importante, ninguém vai me deixar para trás. Então, meu cérebro mamífero, reptiliano, etc., faz com que eu esteja sempre o foco para ninguém me deixar para trás. Então, eu preciso perceber que o que eu sinto está sendo visto, o que eu penso está sendo ouvido. Não quer dizer que vai ser atendido, mas vai ser visto, ouvido, respeitado, acolhido e assim por diante. A birra é a explosão emocional. Por quê? Quando chega num lugar de emoção que eu não tenho, é como se fosse assim, eu preciso do neocórtex para controlar as minhas emoções. O neocórtex, gente, vai ficar pronto com 26 anos. Nossa. Então, o nosso cérebro termina de se formar totalmente depois dos 26 anos. Tem ainda. Tem literaturas que trazem 24, agora eu sei que eu faço 28. De vez em quando. Então, seriam, assim, a gente fala que é o processo de se autorregular. Então, vem aquela explosão emocional, mas eu sei me autorregular, sei me controlar e assim por diante, sei controlar meus impulsos e tal. A criança ali com 2, 3, 4, 5, 6, nenhum deles tem o neocórtex pronto. Nem adolescente tem, né? Nem jovem tem, nem pessoas estão indo para o mercado de trabalho. Gente, com 20 anos eu estava formada, eu entrei um ano antes, era um absurdo. Tinha mais 6 anos para o meu cérebro se formar e tinha uma agência de publicidade e propaganda. Então, a gente vai para o mercado de trabalho ainda muito não pronto. E isso também é uma coisa legal dos líderes saberem, né? Quais as idades que tem aqui? O que pode acontecer aqui que o cérebro não está pronto para ele lidar com isso? E aí eu cobro dele o mesmo comportamento de um sênior, né? Ou alguma coisa assim. Bom, então essas explosões emocionais a criança não faz de propósito para te manipular. Ela faz para conseguir algo que ela precisa. É uma necessidade. Então, todo comportamento tem por trás uma necessidade. O que nas gerações anteriores aprenderam? Para com isso, engole isso agora, por medo, né? Ou você apanha, ou você vai ser abandonado, ou eu viro as costas e saio, finge que não é mesmo. Nada como um cinto, uma alpargata. Isso, exatamente. Então, aquela havaiana teleguiada da mãe, né? E é muito interessante, porque assim, a neurociência consegue explicar certinho o que acontece. É como se fosse assim, meu cérebro está gritando, ele precisa te ver, né? Tem alguma coisa aqui que não está certa. Isso que você está sentindo é frustração, medo. É como se fosse uma ameaça. A gente fala que ele dispara uma ameaça, tem uma ameaça aqui. Então ele grita para ser atendido.
Se ele sentir medo, ou seja, eu não vou ser entendido e ainda corro o risco aqui. Então, congela. Aí vai pro cérebro reptiliano. O réptil, ele ou finge de morto, né? Normalmente finge de morto e fica completamente parado. Ou ele corre em disparada. Então, normalmente, o que a criança faz? Engole, finge de morto. Não quer dizer que ela entendeu, que ela aprendeu a lidar com aquela raiva. Não, ela simplesmente foi engolindo. Hoje tem estudos que mostram, e isso tudo, assim, é muito interessante, porque libera cortisol no organismo. E hoje tem estudos que mostram o quanto das doenças de hoje é excesso de cortisol. Então, doenças autoimunes que estão cada vez maiores. Então, desde pequenininho, a gente aprendendo a engolir, a gente está engolindo cortisol. E hoje, cada vez mais cedo, a gente tem doenças autoimunes, cânceres e assim vai. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, resumindo, a grande ideia é como eu ajudo meu filho a lidar com essas emoções, de novo, por exemplo, numa loja, né, como você falou. Meu filho está fazendo um escândalo porque quer um brinquedo. Se eu deixar ele fazendo esse escândalo lá e falar, tá tudo bem, filha, a mamãe tá aqui, etc., mas atrapalhar todo mundo que está ao redor, eu estou sendo permissiva. Mas não quer dizer que eu vou mandar ele calar a boca para não atrapalhar as pessoas que estão ali. Por quê? Porque ele vai ter que engolir isso tudo sem saber lidar. Então, qual que seria o caminho mais assertivo? A gente pegar o nosso filho, retirar do ambiente e deixar, ajudá-lo a lidar com essa emoção em outro lugar. Então, a gente precisa entender, né? Hoje em dia, a gente vai para esse lugar do tipo, gente, isso é uma explosão emocional, tá tudo bem. Não, as pessoas ao redor não são obrigadas a lidar com isso, né? E a gente conseguir lidar com isso. Então, por que hoje existem tantos colaboradores, líderes, muitos líderes birrentos, né? Eu ia falar aqui dos muitos. líderes. Qual líder hoje não quer se sentir visto, amado? Exatamente. E isso é uma coisa super legal que você trouxe, porque se eu não... É como se fosse assim, gente. Nós estamos construindo uma casa. Se a base dessa casa foi bem construída, a parte de cima é construída tranquila. Eu não preciso me escorar em ninguém, eu não preciso buscar aquelas bases que não me deixaram sustentado lá embaixo. Então a gente fala assim, se quando eu era pequenininho, na formação do meu cérebro, que está se formando, né? Então ele nasceu com esse instinto pronto e o resto está se formando. Se essa formação foi super bem construída nessas necessidades, eu não preciso buscar mais isso depois que eu for adulto. Porque isso já foi, eu sei que eu sou importante, eu sei que isso foi visto, isso está tudo bem construído. É maravilhoso, a educação. Quando eu não tive isso na minha infância, eu vou buscar o resto da vida. Então são os líderes hoje, que é o tempo todo ser bajulado, o tempo todo ser falado que tá certo. Porque assim, se eu não for, eu vou cair daqui. Porque até então é isso que aconteceu a minha vida inteira, né? Olha só, corte. Gente, eu falo rápido. Muito legal esse insight, Alcione, porque muitas vezes nós, quando vamos trabalhar as questões nas empresas, a gente olha de uma superficialidade e a causa profunda está na essência da origem educacional daqueles profissionais. Então, olha como esse olhar é importante, né? Esse olhar sistêmico sobre o processo todo, né? Muito legal. E deixa eu só fazer um parênteses aqui que é importante. Quando a gente vai para as empresas falar de cultura organizacional e a gente fala que a gente tem que começar com os líderes da organização e profundamente sobre esses tópicos, né? Porque, pegando a tua analogia, né? A criança tá fazendo birra, você tira ela do ambiente e vai tratar ela lá sobre a birra dela. No ambiente organizacional, cara, não tem como tirar o dono, o presidente, o vice-presidente para lidar com essas questões dele lá, de ser visto, amado, importante, e sair acabando com o clima, com as pessoas todas, né? Então, quando você vai falar de cultura que tem que discutir essas questões, na minha experiência, a maior parte dos clientes nessa hora param. Ah, não era isso que eu queria, não sabia, porque não quer lidar com essas situações, né? É muito interessante. E eu vejo muito na tua fala, Luciano, você trazendo constantemente a questão das necessidades, né? Toda manifestação, muitas vezes, de irritabilidade, outros comportamentos, a gente sabe que, no fundo, são necessidades não atendidas, né? Então, eu vejo muito do CNV, né? Comunicação não violenta. Como é que foi também essa navegar por esta área de conhecimento? Então, a CNV, ela acaba sendo, como você falou, natural, a gente começa a estudar, começa a chegar nisso, né? O Marshall Rosenberg, ele fala da educação dos filhos, né? E ele tem uma cena, né? Que o filho dele vai pro mercado de trabalho, alguma coisa, e ele é maltratado por alguém, né? E aí ele fala, nossa, essa pessoa deve estar com algum problema. E isso é muito interessante, porque muita gente chega para mim e fala assim, mas eu tenho que preparar ele para o mundo, que o mundo é cruel. Ele precisa apanhar em casa para ele não apanhar lá fora. Exato. Ele precisa receber gritos em casa para ele aprender a lidar quando alguém gritar com ele. E, na verdade, é exatamente o oposto, né? Se eu sou muito bem tratado em casa, ninguém grita comigo em casa... Claro, você tem um referencial, né, cara? Eu não vou aceitar nada menos que isso lá fora. Claro. E se alguém grita, o problema é dessa pessoa, porque a minha relação não é de grito, né? Então, você não se deixa abalar por um grito, porque eu aprendi que na verdade, o respeito com o outro nasce do autorrespeito.
Né? Se eu aprendo que as minhas necessidades são respeitadas, são vistas, etc., eu aprendo que a do outro também deve ser. Agora, se eu aprendo que o tempo todo eu estou tendo que abrir mão das minhas necessidades para atender o outro, eu não espero nada menos do outro, isso com relação a mim. Né? Então, essa relação de desrespeito na sociedade vem de uma educação desrespeitosa. Desde pequenininho, eu abri mão de tudo para atender as necessidades dos meus pais. Então, quantos, né? Fica quietinho, que o papai chegou e tá cansado. Ele precisa descansar porque ele chegou do trabalho. A gente estava falando agora há pouco, né? Que o trabalho, muitos dos pais, é a pior coisa para os filhos, falar do trabalho do pai, né? Então, isso da comunicação não violenta, ela trouxe muito esse olhar também sobre as necessidades humanas, né? Que são incrivelmente profundas. E a comunicação não violenta traz com muita qualidade. São, nossa, listas gigantescas dessas, né? Compaixão, sentir-se visto, sentir-se importante, sentir-se considerado. A gente fala que a maioria das situações que a gente passa com os nossos filhos em casa, a gente não precisa atender, mas a gente precisa mostrar que a gente considera. A partir do momento que ele sentiu, cara, eles me consideraram, eu posso te ouvir, porque você me ouviu, né? Então a gente vai, que é também a base da comunicação não violenta. Primeiro eu escuto para depois ser escutado. E tudo isso vai se desenvolvendo nessa relação da criança, assim. Mas é muito interessante pensar nisso, porque se a criança não aprende a respeitar a si mesma, ela não tem como aprender a respeitar o outro. E aí, se a gente olha para as religiões, é a base de quase todas as religiões do mundo, né? Cara, tem que fazer, acho que a gente vai ter que fazer assim, é muito bom o papo, tem que fazer capítulo 1, 2, 3. Eu tenho uma porrada de perguntas aqui, insights, daí tem alguns que já passaram. Não sei se eu volto ou não. Volta. Volta que a gente vai, aprofunda de novo. Não, eu acho que a gente tem que entrar agora num aspecto que é uma boa parte dos profissionais hoje tem medo, receio, estão vivendo um desafio enorme sobre o futuro dos filhos deles no mercado de trabalho, né? Em termos assim, cara, ele faz faculdade, não faz faculdade, ele treina hard skill ou soft skill, o Google vai dar resposta ou não, né? A criançada chega em casa agora, eu apanhava para aprender tabuada, cara. Minha mãe, no momento dela, era assim que ela sabia. Era assim que ela sabia, exatamente. Mas hoje literalmente. Apanhava literalmente. A Havaiana ficava do lado e tipo. E a minha mãe a minha mãe, ela não vai escutar isso. Espero. Triste. Acho que não. Mas eu estudava, eu sempre fui ruim em matemática, né? Mas eu decorava a tabuada, tipo. Era 3, 6, 9, 11. Então você sabia ali 3, 6, 9, 12. Até agora. Ah lá, pronto. Não adiantou. Não adiantou. Não, mas daí ela pulava, né? Porque ela fala 3 vezes 1, 3. Daí eu sabia que o próximo era 6. Só que dela não, 3 vezes 8. Era de sacanagem. Mas a criançada chega hoje e pergunta, pai, por que eu preciso saber que 2 vezes 2 é 4, sendo que tá no Google, né? Quando a gente, o que você tem visto hoje e quais são os casos, para você dividir com a gente, de pais preocupados com o futuro profissional dos filhos, né? O que vai ser, o que ele ensina, faz faculdade, não faz faculdade. Em linhas gerais, eu sei que esse tema também a gente teria que aprofundar, mas em linhas gerais, assim, o que você falaria para um pai hoje que está super preocupado, perdendo o sono, o que vai ser do filho dele, faz faculdade, não faz faculdade, essa coisa arada toda? Eu acho que esse é assunto bom. E como fazer, no caso da Havaianas, da matemática? Funciona ainda? Podemos aplicar até hoje em dia, só para a gente confirmar. Tá, eu vou começar com a resposta. Essa daí eu sei que não vai. Não assista aí, mas olha, a gente está brincando, né? Mas é uma geração, porque ela deu o que ela tinha de melhor. Claro. Sim, era foi o teu bem que ela ia. Claro. Ela achava que fazendo isso, ela ia fazer o bem para você e ela deu com amor. Era a linha do autoritarismo com amor, né? Com amor. Mas como que foi rápido? Olha o que a gente está falando agora e olha o exemplo que você deu em uma geração. É uma geração só, é verdade. É muito rápido. E isso eu acho muito legal, porque assim, eles não tinham informação da neurociência antes. Sim. Como é que você ia fazer diferente? Então assim, eu acho que em nenhum momento a gente pode olhar para trás e falar, nossa, olha como eles erraram. Não, eles fizeram o que eles tinham em mãos mesmo. E hoje nós temos outras possibilidades. Então hoje eu acho que assim, ir por esse caminho sabendo que tem outros, aí sim a gente estaria errando. Abusada a ignorância. A gente não querer ir atrás de novas informações. Droga, não vou ter essa desculpa mais. Meus filhos Valder Filais nem sabem o que é um chinelo. Não... Exatamente. A ignorância é uma benção às vezes. Mas isso que você trouxe é muito legal, porque assim, uma informação muito legal é que provavelmente a profissão que nossos filhos vão ter a gente não conhece ainda. Né? A gente sabe que mais de 50%, mais de 60% hoje, porque esse dado de 50% acho que eu li há 2 anos atrás, das profissões do futuro ainda não existem. Então, muito difícil você pensar, não, coloca na programação que com certeza você não sabe. Cara, esse né? é você um não tema tem maravilhoso. ideia.
O lance da programação, perdão. Você não tem ideia do que seu filho vai poder fazer ou não no futuro. Assim, nossa, quem diria que existiriam youtubers? Quem diria, né? A gente não tem essa ideia. Então, não tem como você prepará-lo para ser isso ou para ser aquilo. Então, pensar na profissão, igual se pensava antes, né? Uhum. Meu filho vai ser médico ou engenheiro, não sei o quê. Advogado. Outra coisa, mais da metade das coisas que se faz hoje está cada vez mais sendo automatizadas, né? Então, robôs vão fazer muitas das coisas que se fazem hoje. Então, o que a gente pode... O que eu penso é assim, né? O que eu posso focar no desenvolvimento do meu filho que os robôs não fazem? Porque se for coisas técnicas, cara, os robôs vão acabar fazendo. Então, o que eu posso dar para eles que um robô não vai poder tomar deles? E aí a gente vai voltar de novo no que antes a gente negava, que é o in, que é o interno, que são as emoções, são os relacionamentos humanos, que são as questões de você conseguir se autodesenvolver o tempo todo, lidando com os seus desafios, com as suas dificuldades, com a relação com o outro, assim por diante. Então, o que eu poderia dizer para os pais de hoje em dia é, gente, os maiores líderes multimilionários, etc., lá do Vale do Silício, não deixam os filhos dele, por exemplo, entrar em contato com tecnologia até os 7 anos de idade. Eu não lembro qual deles agora, me fugiu o nome, mas assim, até os colaboradores da casa dele deixam o celular do lado de fora para os filhos nem verem celular. Porque não quer que entre em contato com isso, porque sabem também todo o mal que isso pode trazer, de vícios, etc. Mas por quê? Porque é o tipo de coisa que depois que você vai ter acesso daqui a quantos... Automaticamente eles vão aprender. Não é, precisa desde cedo, senão... Muita gente fala, né, pros meus, nossa, mas eles vão ficar alienados. Eu falo, gente, o Joaquim agora tem 7 anos e agora ele começou a jogar joguinho. Nossa, faz uma semana, inclusive. Aí ele tava jogando, ele falou, mamãe, eu já consegui passar da fase que o Fefe passa e tal, o primo dele. Uma semana. Ele perdeu ficar 7 anos sem jogar? Não, ele ganhou muito. Ganhou. Porque ele ganhou muitas relações e aprender, né, lidar com as emoções e criatividade. E a gente fala que a natureza ensina muito. A gente já sabe que o cérebro, ele aprende primeiro no físico, que depois ele leva para o cognitivo. Então, aprender a se equilibrar, aprender a subir, aprender a fazer desafios, aprender a se arriscar. Tudo isso vai para as empresas depois. Mas se eu fico o tempo todo, né, já conectado com o profissional, que eu nem sei o que vai ser lá no futuro, pode ser que eu prepare ele para algo que não vai mais existir. E já tem pai colocando a galera para aprender a codar, fazer código cedinho? Como é que você tá? Tem muita gente procurando curso, enchendo a agenda da criança de cursos e não, porque eu coloco ele no futebol também, ele tá fazendo... Tem um casal de clientes que são americanos que ele fala, não, ele faz futebol, faz beisebol, faz pintura, faz não sei o quê. Daí quantos anos ele tem? Não, ele tem 5 anos. E que momento que ele fica com vocês, que ele fica no ócio, que ele tem tédio. Tédio é um dos principais educadores do desenvolvimento humano e hoje em dia a gente não deixa mais as crianças terem tédio, né? A gente foge desse lugar que vai ter a birra, porque eu não posso ter birra, então eu encho a cabeça dele o tempo todo para eu não precisar lidar com as emoções. E aí, de novo, vai ser mais um profissional no mercado que provavelmente vai ficar correndo atrás disso depois, né? Porque é onde o bicho vai pegar. Eu preciso falar de outro ponto que nos conecta, né, Alcione, Adeudo, que é a pedagogia Waldorf, né? Porque... Um pouco do que a Alcione está trazendo é justamente a proposta dessa pedagogia que, por exemplo, não alfabetiza até os 7 anos. É uma polêmica hoje, né? Não tem contato com eletrônicos por muito tempo. E aí as pessoas acham um absurdo. Mas você pega, como a Alci falou, os executivos do Vale do Silício que utilizam o Waldorf, né? As principais desenvolvem as principais tecnologias disponíveis hoje nos smartphones, nos computadores. Você vai ver os filhos deles estão numa escola tem o brincar livre, não tem eletrônico, trepa em árvore, brinca com madeirinha, com 2 toquinhos de madeira lá, porque na tecnologia a fantasia está pronta. Sim. Com 2 toquinhos de madeira que a gente brincava quando nós éramos crianças, você tem que criar, fantasiar. E aí você chega hoje, jovem, no mercado de trabalho, estagiando, sem criatividade, sem iniciativa, e está nessa educação inicial, muitas vezes que eu, no afã, sempre... com o objetivo do pai, dar o melhor. Sim. Então, no afã de já introduzir a tecnologia à criança cedo, isso acontece de forma precoce. E aí eu vou falar de um caso, né, de um amigo nosso, Alcione, que é o Daniel Almeida. Mas pode dar nome? Já fala o nome. Eu vou falar, porque a gente vai convidar... O problema são os amigos, né? Não, a gente vai convidar ele, inclusive, porque eles têm uma escola... Ele vai ter direito de resposta. Vai ter não, ele foi o educador, não ia entregar um amigo assim. Então, bom. Mas ele e a Carla, a esposa, tem uma escola, e um caso que ele me contou muitos anos atrás me chamou a atenção. E tem a ver com esse uso de tecnologia, que é justamente uma oficina que eles fizeram de argila. E aí vinham as crianças para a oficina. E eles montaram uma proposta de construir alguma coisa, enfim. E as crianças começaram a montar a casinha, e montar... E aí um menino fez também a proposta dele, mas ele fez
plano. Ele fez assim a casinha com tirinhas, né? E num nível só. 2D. 2D. E todo mundo construiu uma árvore, uma casinha, qualquer coisa, né? É normal, em 3D. E isso, tudo bem, a primeira. Aí a segunda atividade, a terceira atividade. No final, o que a interpretação? Essa criança, por ter um contato muito precoce com a tecnologia, ele estava com um pensamento flat. Caraca, ele tava vendo a tela. Ele estava vendo a tela. Ele fez uma argila, uma casinha na argila flat, 2D, achatado. Ele não fez 3D, porque a relação dele com boa parte do mundo era no celular, que é 2D flat. Olha que isso, eles têm a escola faz anos já, né? O Daniel e a Carla, isso me marcou que ele contou esse caso aqui e ratificando a importância de termos a possibilidade de preservar os nossos filhos do contato muito precoce com a tecnologia. Então eu vejo, Alcione, que muitas das boas práticas dos pais hoje é evitar muitas coisas e dar menos muitas vezes a 1000 escolinhas e preservar as crianças de algumas coisas, né? Do noticiário da TV, uma TV ligada lá, a criança antenada na pandemia, ela fica louquinha, porque ela está vendo notícia no que o cérebro dela não está pronto para lidar. O cérebro dela não está pronto. Teoricamente é mais fácil, assim, mais acessível, né? Ou seja, você deu o exemplo de ter 2 toquinhos, né? Lembro que a gente fazia caminhão com latinha de Nescau, seja o que for. Ou seja, você dá a possibilidade de inovação, criatividade, imaginação. É simples, né? Menos é mais, né? Às vezes menos é mais. Então, vocês trouxeram assuntos que, assim, na verdade, são bem polêmicos também. A gente gosta de polêmica aqui, quanto mais polêmica porque melhor. Porque, assim, as telas hoje acabam sendo a saída dos pais. Mãe e pai trabalham. Resolve birra, né? Antes, mãe não trabalhava. Mas resolve birra no restaurante. Resolve tudo, exatamente. Você pode, o almoço que a Alce falou agora. É só colocar a tela. Tá resolvido. Gente, eu fui uma vez numa casa de festa, não vou nem falar qual era, tinha uma tela em cada mesa. Uma tela na mesa de pimbolim, para quando você estiver esperando, você não precisar ficar ali nervoso, Sério? você poder ficar jogando joguinho na tela. Não, eu achei aquilo absurdo. Eu olhei e falei, gente do céu, que absurdo, coitado dessas crianças, coitado dessas famílias, e lotado, porque todo mundo, vamos lá, porque ela é maravilhosa, as crianças deixam a gente comer em paz e tal, não sei o que. Bom, no fim, acaba sendo o quê? Polêmico. Muitas vezes é a única saída dos pais. É muito polêmico. Acaba sendo. Então, assim, as telas, muita gente fala assim pra mim, mas é bom pras crianças, porque aí tem conteúdos maravilhosos, jogo de videogame, nossa, desenvolve uma habilidade e tal. Gente, são desculpa. Aplicativos educacionais. É desculpa. Por quê? Porque nós não estamos tendo tempo para conseguir proporcionar que eles aprendam isso na vida real. Tempo então a energia, gente vai lá. Né? Disponibilidade, energia emocional. Isso que eu ia falar. A polêmica está aí. Por que acontece? As crianças, quando estão conosco, elas nos demandam emocionalmente o tempo todo. E eu não estou disposta a lidar com isso. Por quê? Porque desde pequenininho eu aprendi a calar isso. E a criança não vai calar, ela vai te provocar. E aí você vai gritar. Você fala, você me fez gritar. Não foi a criança que te fez gritar, foi você que não sabe lidar com a sua emoção. Porque quando você fazia birra, teu pai mandava você calar a boca. Agora, ele cutuca você também faz birra. O que é nosso grito para os nossos filhos? É a nossa birra, é a nossa explosão emocional. Só que a criança não tem direito de fazer birra, mas nós podemos, né? Gritar, fazer o que for, etc. A criança, a gente fala não pro brinquedo da criança, ela faz birra. A criança fala que não vai fazer o que a gente quer, a gente grita com ele, a gente também faz birra. Então, não estar com a criança é muito mais fácil pra gente, porque a gente continua no nosso mundinho mercadológico, profissional, superficial, onde eu não preciso lidar com as minhas feridas. Então, quanto mais profissional eu me desenvolver, menos eu preciso lidar com os meus filhos, porque daí eu tenho, muito trabalho para fazer. Aquilo que a gente estava falando, né? Nossa, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, meus filhos já estão dormindo, fazer o quê? Mas, nossa, eu tô crescendo, tô me desenvolvendo, não tô tocando em ferida nenhuma. Se algum funcionário tocou minha ferida, eu mando ele embora, pronto, não preciso lidar com ele. Mas em casa não tem como eu fazer isso. Então, começou, dá uma tela. Então, as telas são maravilhosos refúgios pros adultos. Lá em casa, por exemplo, eu sou extremo, mas lá em casa meus filhos veem televisão uma vez por semana, quarta-feira à tarde. Eu falo, gente, é o meu respiro. Quarta-feira à tarde eu falo, hoje é dia de telas, graças a Deus. Aí eu termino de almoçar, coloco eles pra verem desenho, falo, agora eu posso fazer o que eu quiser. E os outros dias não, os outros dias eu tô o tempo todo ali respirando e tal. E sorte que eu tenho o Dinho, nós estamos os dois em home office, então às vezes acontecem coisas que eu falo, Dinho, assume que eu vou explodir. Eu saio de perto e ele assume, mas gente, tem muita gente que não tem essa possibilidade. Tem mães solos, tem pais solos, tem gente que são os dois, mas não tem ali quem ajude. Tem pais que aprenderam no ambiente de empresa e querem levar para casa. Eles criam OKRs em casa
Põe num quadro. Tempo limite de, Gestão à de vista. utilização de eletrônicos. Com a mesada no final do mês, que é um incentivo de curto prazo. Gestão à vista, gestão e à aí, vista. Nossa, e aí a gente entra nessa questão do quadro de recompensas. Nossa Ixi, Senhora. tem muita Não coisa tem, aí. Mas a gente tem caminho do meio novamente, né? Então, assim, não nem 8 nem 80. Então, que a gente possa limitar esse tempo de contato de criança com as telas para oferecer realmente um desenvolvimento mais saudável, porque a gente sabe que tanto a tela muitas vezes oferece uma cognição precoce. Como você falou do cérebro reptiliano, né? Ele vai acionar o cérebro córtex frontal. Me corrija se eu estiver errado, né, Elcio? E essa área do cérebro não está madura até os 7 anos. Então, olha, Adeudo, que loucura. Essa criança que muitas vezes é estimulada precocemente, e a gente não quer, gente, com esse papo, colocar ninguém com peso na consciência, e sim um despertar de consciência para Porque buscar estamos alternativas. todos evoluindo. Todos e nós aprendendo temos aqui. os mesmos problemas, a gente não tem a solução aqui, mas a gente está trazendo as questões para a gente refletir. Quando eu estimulo precocemente essa área do cérebro, o cérebro ele é muito plástico, elástico, né? E ele reage, ele vai se desenvolver. Mas a energia necessária para essa área do cérebro a ser acionada precocemente é muito grande. Então, essa energia Vai sair de outro lugar. vai sair de outro lugar, do desenvolvimento de De outros outro- órgãos, que isso. até os 7 anos ainda estão sendo desenvolvidos. E aí tá tudo bem, a criança aprende rapidinho. O pai mostra com orgulho, olha, ele já sabe jogar o joguinho com 3 anos. Sabe o que vai acontecer? Olha que louco. Com 40 anos vai ter um câncer no estômago. Porque na formação daquele órgão, a energia que foi direcionada para o cérebro ficou carente acabou naquele ficando lá. órgão. Então é muito interessante como que as coisas se encaixam, sabe? Não só isso também, né? Mas a gente fala daquela ideia da construção da casa. É como se eu construísse o telhado sem ter a base, né? Então a chance de no futuro aquele telhado não ser o suficiente, porque daí eu não tenho força para substituir o telhado por um telhado melhor, mais forte, etc. Então, normalmente, até o processo de aprendizagem se estagna depois de uma certa idade. E tudo que ela aprende, porque o que faz uma criança desenvolver? Curiosidade e exploração, que normalmente os pais punem. Né? Tira a mão daí! Não mexe aí, fica quietinho. Por quê? Porque eu quero que ele seja um mini adulto. Todos nós fomos educados para ser mini adultos. Uma criança educada era um mini adulto. Nossa, tem pais que falam assim para mim: nossa, eu posso levar ele em qualquer lugar, ele sabe se comportar super bem. Que pena, gente, ele é um mini adulto. Um adulto sabe se comportar em qualquer lugar. Então, né? E olhe lá. E olhe lá, exatamente. Então, você se transforma em mini adultos. Todo aquele processo de curiosidade, que é o que estimula o desenvolvimento, etc., morre. Aí chega lá a criança que não tem mais interesse na aula. Chega lá o adolescente que não quer aprender, que não consegue, aquela curiosidade de aprendizagem não existe. Por quê? Porque morreu. Você entregou tudo pronto quando era pequenininho para ele, né? Super, nossa, aprendeu a ler super cedo, aprendeu a escrever super cedo, que no futuro não vai fazer diferença nenhuma para aquela criança. Né? Daqui 20 anos, o que vai fazer diferença? Com quantos anos desfraudou? Com quantos anos dormiu na cama sozinho? Com quantos anos leu e escreveu? Não faz diferença nenhuma. Agora, como que ele foi tratado, como que ele aprendeu a lidar com as suas próprias emoções, como que ele aprendeu a lidar com a sua criatividade, com a sua frustração, com o seu medo, com o seu tédio, com o seu ócio, tudo isso faz diferença. E é o que a gente menos ensina numa educação tradicional, que olha para uma criança obediente, uma criança agradável à sociedade, mini adultos, e um bom funcionário. Ou eu aprendo a ser um bom funcionário, tipo, a obedecer, ou aprendo a mandar. Então, quem tem um perfil mais quente vai ser o autoritário que vai mandar, porque eu aprendi assim com meu pai e com a minha mãe. O mais forte manda, o mais fraco obedece. E aí você continua criando pessoas para organizações que não vão existir mais. Né? E aí as pessoas acabam não se encaixando, acabam tendo problemas, ou indo para relações abusivas fora do trabalho também. Porque hoje o que a gente mais vê é isso, relações abusivas em todos os lugares, né? Relações abusivas no trabalho, relações abusivas em casa, relações abusivas em qualquer lugar. E esse abuso vem desse desrespeito. A minha vontade sobre o outro. É um abuso. Né? E a gente cresceu sendo abusado, não porque eles queriam, mas era porque eles sabiam. E hoje a gente só sabe isso, né? Muitas vezes um casal, quando fala de DRs, né? Nossa, ela vem uma DR. Por quê? Um manda e outro obedece. Conversar é DR. Nossa, ela gosta de DR. Não, né? E hoje em dia, quem cresceu vendo os pais conversarem sobre assuntos? Quase ninguém. Você via assim, quem manda e quem obedece aqui. Então, esse é o relacionamento humano, né? Então, é muito legal perceber isso. A gente quer desenvolver nas crianças coisas que não vão fazer diferença no futuro. A gente quer, né? E, na verdade, não é nem que a gente quer. É que é o caminho mais fácil, realmente. Eu tenho que trabalhar, meu marido tem que trabalhar, ele não pode atrapalhar, dá uma tela. E olha só como isso desemboca, né? Tem uma frase que é uma frase mantra em RH lá, né? Que a gente fala, a gente contrata por currículo e demite por comportamento, né? E, ou seja,
as conexões dos mundos, né? Como é maravilhoso ver uma evolução de consciência, uma evolução de relação em casa, o como isso impacta nas organizações e como impacta na sociedade em última instância, né? Então essa evolução, a gente não tem mais o direito num ambiente comum, com tanto conhecimento à disposição, você chamar a ignorância para te salvar, né? Então não é, acho que é mais... Eu tô falando aqui, ó, não quero acusar ninguém, então eu me coloco na situação, é que na maior parte das vezes é preguiça mesmo. Eu não quero me incomodar com isso, não quero ter esse encargo. Porque vai mexer muito com você mesmo, né? Não é só na relação com a criança. A relação com a criança é a pontinha do iceberg. É interno, é muito grande, né? Da onde vem aquele nervosismo? Por exemplo, pra mim, a Martina, ela grita, né? Minha segunda filha. E o grito me incomoda demais. Mas, gente, eu nunca pude gritar. Então, dentro de mim, o grito é uma coisa errada, ruim, etc. Hoje, estudando neurociência, a gente sabe que o grito é uma das melhores formas de liberar cortisol. E aí? Como que eu lido com isso? Como é que eu lido com o grito da minha filha, que me incomoda, mas eu sei que é o melhor jeito de liberar cortisol, e o outro é batendo. Cara, melhor gritar do que bater. Mas será que não é melhor... liberando cortisol à vontade lá em casa. Então, é muito interessante você perceber assim, que o que antes era visto como mau comportamento, na verdade era sobrevivência. As crianças estão o tempo todo lutando para sobreviver. E aí elas vão encontrar no caminho de sobrevivência. E muitos dos caminhos é cálice. É o jeito de sobreviver. E aí vai para essa sociedade hoje desrespeitosa. Ou eu mando em alguém, ou eu obedeço a alguém. Saber se relacionar com equidade, né? Com todos aqui merecem o mesmo respeito, todos aqui merecem ser ouvidos e assim por diante, é algo que tem que ser construído, assim, ninguém veio de uma educação assim. Então é algo que começa a ser construído dentro das organizações com muita dificuldade, porque já se sabe que esse é o caminho mais, né, proveitoso até para os resultados das empresas, para a realização pessoal e etc. Mas não é natural. Nenhum de nós, né? E eu não falo 100%, porque acredito que talvez uma pessoa ou outra tenha sido educada assim, mas a grande maioria de nós não vem de uma educação assim, vem de uma educação de obediência. E aí eu vou escolher, você que vai mandar ou você que vai obedecer, Nossa, né? Não, e as organizações são organismos vivos, né? E cada pessoa é um elemento, é uma célula daquele organismo. Então, quando eu estou fazendo algo que está desrespeitando, está agredindo o estado natural de uma necessidade não atendida, por exemplo, é um organismo doente. Uma pessoa que está sendo desrespeitada, uma organização, por exemplo, uma célula cancerígena que vai justamente disseminar. Então, como que as correlações estão bonitas aqui? Mas o que você falou, Dedo, é interessante, porque a Alcione trouxe isso também muito forte. A criança nos expõe às nossas suscetibilidades, fraquezas, deficiências, ela traz isso à tona. E aí eu não quero ver esse meu lado negro, eu quero fugir disso. Exatamente. E aí ou eu dou uma telinha, ou aquele chefe, entre aspas, aquele líder, que me demanda e faz com que eu tenha que evoluir, me melhorar, ele é muito exigente, eu pulo para outro. Então, no fundo, é uma fuga da nossa essência. Nós não queremos, muitas vezes, trabalhar algo na gente, a gente fica fugindo o tempo todo. Ou é da parentalidade, ou é daquele líder difícil, ou é daquele colaborador difícil. Então, é a reforma íntima. A gente foge o tempo todo, né? Essa frase tua aqui me marcou muito, que a maternidade, eu colocaria a parentalidade, é um chamado muito grande para a gente evoluir, né? Bom, eu pessoalmente, fazendo um testemunho aqui, o João foi o meu chamado para evoluir, assim. Então, como é que a ficha para mim caiu? Foi um dia quando a Jo chegou e falou assim, olha, o João tá com saudade de você. Eu falei assim, mas como saudade, né? E ela falou assim, você não notou, mas faz uma semana quase que você sai, ele tá dormindo, você volta, ele tá dormindo. Ou seja, aí, o meu chamado de pai não estava sendo atendido. E foi um chamado de evolução pessoal, né? Então, é muito bacana, cara. E outra coisa que aconteceu e que o filho traz pra gente, que eu vi quando eu começava a lidar com estagiários, com a geração mais nova, cara, você quebra muito de preconceito. Porque você fala, cara, é injusto eu tratar o filho dos outros, né, diferente do que eu quero tratar o meu. Então, assim, né, aquela regra de ouro que a gente estava falando. Eu falo muito também como empresa cidadã, que eu espero que o dia que o João também estiver no mercado de trabalho, porque ele vai estar exposto a realidades que ele não tem em casa. Cara, mas que legal se ele achar do outro lado um líder que tem essa consciência também de evoluir e ele seja também uma peça para a evolução de outros líderes, né, cara? É fabuloso, o papo é fantástico. Eu acho que a gente deixou um gancho bom aqui da parentalidade consciente, que a Alcione está nos trazendo, com as empresas, essa conexão, essa ponte que foi criada. Então a gente pode já ir encaminhando o nosso
capítulo 1 com a Alcione. Agora, Deus. Sei lá, passou rápido demais. Papo Foi bom, o papo bom, vai rápido. Alci, você gostou do nosso papo? Nossa senhora, você começou a falar, eu já falei, meu Deus, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso, tem que falar E eu sobre isso. também tenho uma lista aqui. A gente vai ter que voltar. O senhor vai ter que voltar aqui. Vai, não, com certeza, venho com o maior prazer. Falar sobre isso, para mim, faria o dia inteiro, todos os dias. Muito bom, eu acho que, para finalizar, assim, essa questão da tela também, quanto mais, assim como nós mergulhamos no mercado de trabalho, nas questões profissionais, etc e tal, para fugir de nós mesmos, muitas vezes, né, muita gente encontra no caminho do desenvolvimento profissional esse autoconhecimento, sim, como se diz, dá mais trabalho, porque você tem que ir por conta, querer muito, né, querer mexer, querer que vai doer, mas eu vou. Mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, as crianças fazem isso com as telas. Né? Então, assim, muita gente fala, tá chorando, coloca as telas. Mas é que ele gosta muito. Aconteceu algum problema, a mãe vai sair, coloca ele para assistir um filminho. Então, a gente vai ensinando a criança a anestesiar com algo, né? Por isso que cada vez mais, nossa, eles se dão super bem com programação. Claro, é mundo irreal. O mundo real, você está fugindo dele. E o mundo real, né, pode ser maravilhoso. Então, olhar um pouco isso também, né? O quanto que a gente, enquanto profissionais, usa a nossa profissão e o mercado de trabalho como, muitas vezes, fuga dessa parentalidade que é doída e é um chamado. E o quanto que a gente pode pensar que lá no futuro, muitos CEOs, pessoas que estão se aposentando, olham para trás e falam, do que você se arrepende? E a grande maioria se arrepende de ter se dedicado tanto para o lado profissional. Total. Né? Ninguém se A arrepende, grande puxa, maioria. devia ter feito aquele relatório mais avançado em Excel. Ninguém se arrepende não, disso. Ninguém se arrepende. Devia ter ficado mais no trabalho, acho que eu fiquei muito com os meus filhos. Ninguém se arrepende disso. Então, acho que é um pouco isso. Assim, como que a parentalidade consciente amarra tudo isso? É o meu desenvolvimento pessoal, é olhar para o meu filho e fazer com que ele possa sofrer menos do que eu, tanto para o mercado de trabalho, quanto para as relações com as pessoas, quanto para as relações, né, amorosas. Em todos os sentidos, a gente está o tempo todo sofrendo porque a gente tem dificuldades. E o quanto eu posso, a partir dessa parentalidade, pensar lá no futuro, o que eu não quero me arrepender. Né? E aí pensar que você vai estar sendo exemplo, porque nossos filhos só aprendem por exemplo. Então a gente fala, eu quero ensinar meu filho a não gritar. Então eu grito para ele não gritar. Ele vai aprender a gritar cada vez mais, não com você, mas com outras pessoas, porque com você ele vai ter medo. E aí mesma coisa, eu quero ensinar que ele seja um profissional equilibrado, que ele possa ser mais realizado do que eu. Nada melhor do que você se realizar para ensinar isso. Né? Nada melhor do que você buscar esse equilíbrio para ensinar isso. Então, acho que esse assunto, assim, ele vai para muito lugar. E é muito gostoso. Alcione, olha só. Ao longo da nossa conversa, alguns sacos de areia que a gente carregou e despejamos na consciência das pessoas, as pessoas ficaram com algumas pessoas com peso na consciência de tanto assunto que a gente trouxe aqui. E nós todos estamos aprendendo, né? A Alcione está trazendo aqui assuntos que ela também está buscando aplicar na prática dela. A gente estava conversando antes no backstage aqui justamente como é desafiador, né, nós errarmos todo dia. Nisso que a gente está falando aqui, nós todos estamos errando ainda. O Adedo já tem filho maior, mas a gente que tem filho menor ainda erra muito, né? Mas quem ficou ali com saquinhos de areia um pouco mais na consciência, eu quero que você fale um pouco, Alci, dos teus serviços de consultoria que você dá, porque a gente traz os convidados aqui para a gente dividir assuntos sem nenhum objetivo, mas um dos pontos que a gente tem que trabalhar é a humildade, de saber quando precisa de ajuda. É de uma terapia, é de um coaching, é de uma consultoria, é de um mentor de carreira, não importa. E eu acho que em relação à parentalidade não tem tantas opções para a gente se agarrar em algo que a gente possa, puxa, eu reconheci, eu vi esse papo e eu acho que eu preciso de ajuda para achar caminhos nessa nova realidade. Então, um dos seus propósitos, junto com o Dinho, é justamente prestar serviços que apoiam famílias nessa busca, né? Fala um pouco para a gente. Legal. Então, como eu já trabalhava como coach antes, né, a gente olhou para essa habilidade de lidar com as pessoas, de conseguir ajudá-las a chegar nas suas próprias respostas, porque, inclusive, a parentalidade é um caminho próprio. Por mais que a gente ajude a pessoa a aumentar o seu repertório, aonde pega é só daquela pessoa. Então, ela precisa entender como que ela vai, né, se resolver, lidar com aquela questão e assim vai. Então, hoje a gente tem cursos que a gente oferece online, ao vivo, tem cursos para casais. Então, meu marido, né, o Dinho, acabou também se especializando, fazendo cursos com relação à parentalidade. E a gente oferece cursos para casais, que é pra gente hoje a cereja do bolo, porque colocar pai e mãe junto para conversar sobre as questões de educação com as crianças legal. O máximo, assim, é muito gostoso.
E então a gente tem esses cursos online e a gente também tem daí as consultorias individuais que a gente fala, né, que é da própria família, assim. E é uma delícia, porque no fim teve um casal até que fez um curso com a gente, ele falou assim, como é que a gente faz para ter vocês pro resto da vida? Aí por causa deles a gente criou um pacote anual, assim. Então uma vez por mês a gente se encontra, Que conversa, legal. troca experiências. E a gente fala muito da nossa realidade. Então em nenhum momento a gente fala que é fácil, que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, porque a gente também não consegue, né, na grande maioria das vezes. Mas a gente mostra, olha, a gente também não conseguiu, né? A gente fez assim e a gente percebeu que não foi o melhor resultado. Até eu tava contando esse ali pra vocês antes, né? Que o Joaquim esses dias falou que tava com medo da gente, por isso que ele mentiu pra nós. Nós falamos, meu Deus, medo é o último sentimento que eu quero trazer que meu filho tenha de mim, dentro da parentalidade consciente. Então, onde que a gente tá errando, entre aspas, né? Onde que a gente ainda tá causando esse medo? E quando a gente compartilha isso com os nossos clientes, né? Quando a gente fala que na verdade é um grande movimento que a gente só consegue com apoio. Quando eu e o Dinho ficamos um tempo sem dar curso, a gente começa a errar mais. A gente começa a perceber que a gente começa a escorregar mais. Por quê? Porque vai pro inconsciente de novo, vai pro automático de novo. Não tem jeito melhor de aprender do que ensinar. Do que ensinar. Então a gente está o tempo todo estudando com outras famílias, buscando, trazendo, e daí as pessoas entram nesse movimento. E a gente fala que é um grande apoio. E aí os grupos que se formam estão o tempo todo perguntando, falando e trazendo opiniões, né? Então são esses cursos online que tem lá no meu Instagram. Como é que o pessoal chega até vocês? Então, tem o meu site, que é o soniandrade.com.br, lá tem os cursos. E no meu Instagram, na verdade, é onde eu coloco mais conteúdo gratuito, assim, porque a nossa ideia é que realmente as pessoas possam já ir caminhando com as próprias pernas e nos busquem quando eles perceberem, não, agora eu preciso de um apoio, né? E aí no Instagram também a gente divulga todos os cursos. Tem um curso que eu amo, que é o áudio curso, que a gente dá 32 áudios, diariamente a gente manda um áudio. Que legal. Porque aí a pessoa, né, tá indo trabalhar, escuta, tá voltando pra casa, tá tomando banho, escuta. E aí são 32 áudios e a cada 15 dias a gente tem uma aula ao vivo. E foi, assim, o melhor formato para pai e mães que trabalham fora. Legal. E eles amam, os feedbacks são maravilhosos. E aí as pessoas às vezes mandam assim, meu Deus do céu, eu tô aqui ouvindo ainda de novo áudio de segunda, porque tá pegando demais, mas caiu várias fichas e tal. Então, e teve muita gente muito legal que fizeram os cursos, aí inscreveram as babás para fazerem os cursos, inscreveram as avós para fazer os cursos. Escrever a avó para fazer é bom. A sogra, olha porque falaram, mas meu filho fica com a avó, mas eu não entendi nada que eu tô falando, mãe, vai fazer o curso também. Boa ideia, e é isso, é criar esse movimento mesmo, né? Excelente. Porque quanto mais pessoas ao meu redor tiver esse mesmo olhar respeitoso, né? A gente fala que é uma educação mais respeitosa. É entender aquela necessidade que está por trás daquele comportamento, ao invés de eu querer que ele nem reconheça a sua própria necessidade, só aprenda a abrir mão de si mesmo para atender os pais, né? E é isso, assim, então, através dos cursos e das consultorias familiares. Alcione, tem a pessoal aqui da nossa produção, a Jaque, perguntando, tem curso para pais separados, para madrastras? Tem. Madrastas. Para esses, o principal é o audiocurso mesmo. Porque aí o audiocurso a pessoa pode fazer sozinha, né? E foi interessante que a maioria das pessoas se inscrevem, mulheres, acabam que as mães acabam se inscrevendo, e aí acabam, posso compartilhar com o pai? Pode, compartilha o áudio com o pai. E aí acaba fazendo, né? Pais, entra as mães, compartilha com o pai. Cara, a gente precisa evoluir, velho. Teve gente, E assim, tá sendo, né? Cada vez mais. Esse pai que ajuda tá diminuindo, tá chegando o pai que realmente cria junto. Mas é devagar, assim, é um passinho de cada vez. E é legal também ver as descobertas, né? O João vai fazer 16, cara, e hoje eu e a Ju, a gente às vezes fala, cara, se a gente tivesse tido esse insight lá atrás, se a gente tivesse aprendido desse jeito, hoje a gente fala pros amigos que têm filhos mais novos, tal, cara, faz assim, que agora já se sabe, agora é assim, tal. E é bem isso, né? Ou seja, teve muito amor envolvido no passado com os nossos pais, avós e pouco conhecimento, né? Hoje tem tanto conhecimento disponível, cara, a gente tem que pegar e usar isso pro melhor, né? Muitas vezes a gente acha que só o amor já vai ser resolver. Suficiente. A gente tem que se instrumentalizar com conhecimento. Total. E que linda missão de vocês, Alci. A gente sempre esteve próximo, né? Mas conhecendo um pouco mais essa nova jornada, você e do Dinho, é lindo porque nós temos essa visão, né, Adeudo, da família como uma célula máter da sociedade, e esse núcleo, ele é formador, né, do que nós somos, como sociedade, como planeta. Então, assim, vocês poderem se dedicar a essa missão de apoiar essas famílias é muito bonito. Então, eu acho que é uma boa linha para as pessoas se apoiarem. E uma dica sensacional para as empresas ou os RHs que estão nos escutando, cara, para levar uma palestra dessa para os seus colaboradores, workshops, por quê? A gente tem que preparar bons
filhos, né? A gente tem esse legado de deixar bons filhos para nossa sociedade. Com certeza. Começa lá na empresa, entregando isso é muito legal. E essa ideia de que o mundo é cruel é porque, infelizmente, ainda as famílias são cruéis, né? O mundo é desrespeitoso porque, infelizmente, a gente ainda vive desrespeito lá, né? Então, é isso mesmo, assim, o núcleo tá lá. Então, se a gente olhar lá para trás e pensar, caraca, as necessidades não estão sendo atendidas lá, como que eu imagino que um governo vai atender a necessidade da sociedade? A gente começou a delegar, né? Muito bom, muito bom. Gente, olha, novamente, sigam a Alcione nas redes sociais e você consegue o contato dela aqui na descrição do vídeo. Nós vamos deixar ali na descrição do vídeo no YouTube. E se você está ouvindo em alguma plataforma de streaming de áudio, você vai lá no YouTube, procura o vídeo que vai estar todos os contatos da Alcione. Lembrando que você que chega aqui no nosso podcast, nosso videocast, Work for Soul, você pode se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Toda semana, novos vídeos aqui com a gente. Nos sigam nas redes sociais, Márcio Monson e Adeildo Nascimento. Foi muito bom ter você, querida amiga Alcione. E vai voltar, com certeza, para um capítulo 2. Com o maior prazer. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.